Olá, está no ar o Porto Alegre em Debate. O governo brasileiro corre contra o tempo para negociar uma saída para o tarifaço de 50% imposto pelos Estados Unidos sobre produtos importados do nosso país, para justificar a cobrança da alíquota que deve entrar em vigor em 1º de agosto. O governo norte-americano utilizou argumentos incorretos, como um suposto déficit para os Estados Unidos na balança comercial. Para entender como essa crise afeta o nosso país, em especial o estado do Rio Grande do Sul, a gente recebe aqui no nosso estúdio Robert Ávila, professor do Departamento de Economia e Relações Internacionais da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e Gustavo Inácio Moraes, professor da Escola de Negócios da PUC Rio Grande do Sul. Pessoal, sejam bem-vindos à TV Câmara. Obrigado por terem aceito o convite. Começo com o professor Robert. Professor, como que esse tarifaço, caso ele seja implementado de fato, vai afetar, no geral, a economia do Brasil? Olá, cumprimento você, Gilberto, meu colega Gustavo, agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês debatendo este tema. Bom, atualmente o Brasil, 12% das exportações são para os Estados Unidos, o que é bastante relevante, embora o ano passado foi 15%, então está em declínio, né? Nesse ano está em 12%, né? Já vem em declínio a participação das exportações para os Estados Unidos e crescente da China, né? Então, de toda forma, é relevante, um impacto grande, aí depende do produto, quer dizer, há impacto, a gente não pode dizer quanto ainda, né? Vai ter um impacto, mas depende do produto. Só para introduzir um pouco, né? O principal produto que a gente exporta atualmente é petróleo bruto, derivados, gasolina e outros, que tem um mercado vasto no exterior. O Brasil pode facilmente substituir, né? Outros produtos, por exemplo, como café, né? Os Estados Unidos não vai encontrar oferta de café capaz de recompor, né? A gente exporta muito café para os Estados Unidos e esse café é processado lá, né? Eles compram café em grão que é torrado nos Estados Unidos, então tem um processamento considerável lá, não é? Agora, tem produtos que a gente não vai encontrar substitutos e que o impacto vai ser maior. É a minha maior preocupação no caso do Brasil, a Embraer, porque exportamos bastante para os Estados Unidos. Se você colocar 50% de tarifa, vai ser muito sobre um produto que é muito caro, não é? Então vai ser bilhões, milhões a mais, na verdade. E também, no caso do Rio Grande do Sul, armas, né? Exportamos armas para os Estados Unidos e com essa taxa fica bem mais caro e a gente não vai conseguir facilmente recompor. Só para citar mais um produto aqui do Rio Grande do Sul, fumo, exportamos muito também para os Estados Unidos, porém o mercado de fumo tem uma demanda excessiva em outros países, então facilmente também a gente consegue encontrar outros compradores. Professor Gustavo, essas ameaças de tarifaço elas já vêm acontecendo aí desde o início do ano, né? Em abril, vários países foram taxados, né? O Brasil, a tarifa ficou em cerca de 10%. No mês de junho, entrou uma tarifa de 50%, cerca de 50%, para o aço e para o alumínio, né, importados aqui do Brasil lá para os Estados Unidos. Agora, qual a tua perspectiva? Como é que tu vê essa ameaça, digamos assim, de que caso o governo brasileiro não atenda a algumas exigências, né? Como a gente comentou anteriormente ali, inclusive na abertura, algumas justificativas utilizadas aí para impor esse tarifaço não são reais, né? Obviamente inverídicas. Gostaria de saber a tua visão. Claro. Primeiro, uma saudação a todos os telespectadores, uma alegria estar aqui, estar com o Robert novamente. Eu julgo que a gente vai ter um impacto importante se essas tarifas de fato elas forem adotadas. Ainda está pendente se elas serão ou não adotadas, mas tudo indica que sim. E o presidente Trump, eu acho que como você bem colocou, não só neste ano, mas também no ano passado, durante a campanha presidencial que ele realizava, ele citou 2 ou 3 vezes nominalmente em comícios, né, em atos eleitorais, ele citava, por exemplo, a suposta vantagem que o aço e o alumínio brasileiro tinham no mercado americano. E o presidente Trump ele tem uma política, né, que ele almeja
recriar empregos nos Estados Unidos, recriar indústrias nos Estados Unidos, e ele saiu atirando para todos os tipos de países que, né, exportam então aos Estados Unidos bens industriais, sobretudo. E esse foi o caso da China em abril, e aí, tomando o caso da China como exemplo, né, para o Brasil, a China tem a tarifação na primeira semana de abril, o Brasil tem a tarifação agora no mês de junho, no final do mês de junho, início do mês de julho. Eu acho que alguma coisa pode ser tirada de lição, né? A China, como colocava o Robert, né, conseguiu diversificar os seus compradores. Se não os Estados Unidos, outros compradores absorveram os produtos chineses. Uma estatística recente, ainda da semana passada, sobre o comércio exterior da China, mostrava que, enquanto as exportações para os Estados Unidos decresciam 17%, as exportações para o Japão, as exportações para a União Europeia, as exportações até para Taiwan haviam crescido. Um rival geopolítico da China que ainda assim, né, absorveu parte das exportações chinesas, sendo que no global as exportações chinesas até aumentaram desde o mês de abril. É claro que é um prazo curto, né? A gente está falando ainda de menos do que um trimestre apenas de imposição de tarifas americanas para a China, mas é uma lição para o Brasil. Na medida em que o Brasil puder diversificar os seus parceiros, os seus clientes, isso seria adequado. O Brasil é um dos poucos países no mundo que mantém uma balança comercial diversificada em termos de parcerias, né? A União Europeia, a Argentina, os Estados Unidos, a China, nenhum deles tem um peso, né, que tenha preponderância, que se destaque essencialmente dos outros dentro da balança comercial brasileira. E isso tem sido uma regra de política exterior brasileira que é bastante sábia. No que diz respeito aos impactos, né, os setores impactados, eu vou corroborar aqui que aviões tendem a ter um importante impacto, que aço e alumínio tendem a ter um importante impacto, assim como armas, aqui no caso específico do Rio Grande do Sul. E a gente tem alguns impactos localizados também no agro, né? O agro brasileiro, nos seus principais produtos, soja e carne de boi, ele é bastante complementar ao agro norte-americano. Mas existem produtos relevantes, que é o caso do café, do açúcar e do suco de laranja, que acabam sendo impactados, são mercados, né, que acabam sendo absorvidos pela economia americana. Então, nesse sentido, eu vou destacar, né, que esses produtos eles podem ser bastante impactados. E aí, se a gente pensa, né, no tamanho desse impacto dentro da economia brasileira, é claro que eu concordo que ainda é muito prematuro para se ter uma ideia, mas a gente tem dois tipos de impactos, né? Esses impactos de curto prazo, né, que a gente tende a perder a exportação momentaneamente, eventualmente a gente tende a assistir algum tipo de refreamento de férias coletivas em determinados setores, mas tem um impacto de longo prazo que ainda não está claro. E o impacto de longo prazo ele dependerá muito se nós conseguirmos reverter ou não as tarifações, né? O caso chinês também nos mostrou que, embora as primeiras semanas tenham sido bastante tensas, né, com trocas sucessivas de aumento de tarifações, os dois países sentaram-se à mesa, mesmo que nos bastidores, sem o olhar da opinião pública, os dois países sentaram-se nos bastidores e conseguiram baixar as tarifas, ou pelo menos baixar as tarifas em relação àquilo que se tinha previsto. Então, se essas tarifações permanecerem por um longo prazo, nós teremos problemas importantes na economia brasileira. Se, entretanto, o governo brasileiro e o governo americano conseguirem entrar num acordo, conseguirem, né, um meio comum, nós teremos impactos muito reduzidos nisso. Então, agora a diplomacia, a conversa de bastidores e, sobretudo, para além das bravatas voltadas para a opinião pública, a conversa de bastidores agora vai ser muito importante. Inclusive, vocês citaram a questão do agro, da agropecuária, o impacto aqui no estado do Rio Grande do Sul. Era para estar aqui conosco hoje um representante da Farsul, mas infelizmente, né, ele não pôde comparecer devido a um imprevisto aí. Segundo a Farsul, né, os Estados Unidos correspondem a cerca de 10% das exportações agrícolas gaúchas, né? Eles estão bem preocupados com essa questão. E os principais produtos, como vocês citaram alguns anteriormente, né, a soja, o farelo de soja, o fumo, a carne de frango, cereais e a celulose. As indústrias, aqui a Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul também está bem preocupada, né, porque os Estados Unidos é o segundo maior parceiro comercial. No ano de 2024, aí foram cerca de 1,8 bilhão de dólares, aliás, exportados lá para os Estados Unidos. Gostaria de ver com o professor Robert. Professor,
as justificativas utilizadas aí para esse tarifaço, como a gente abordou no início aí, são meio esquisitas. Muitas alegações imprecisas, né? Uma das alternativas aí apontadas pelo governo brasileiro é a questão da diplomacia. Eles estão investindo tudo nessa questão da diplomacia, caso não consigam uma negociação diretamente com os Estados Unidos, né? Inclusive o governo disse que pode recorrer à Organização Mundial do Comércio. Gostaria de ver com o senhor aí. O senhor acredita que, diante dessas circunstâncias, aí, inclusive envolvendo um contexto político, né? Envolvendo essa questão de uma suposta perseguição política a adversários do atual governo, o senhor acredita que a diplomacia, o diálogo vai ser capaz aí de solucionar esse impasse? Bom, o primeiro fator relevante a gente entender é que trata-se de uma política geral dos Estados Unidos, né? Não é apenas contra o Brasil, é contra o mundo todo. Isso é muito relevante para a história mundial, porque o que está acontecendo nesse momento é que os Estados Unidos têm deixado de ser um país confiável, um parceiro confiável para todos os países, inclusive para aqueles que teve sempre laços próximos, né, comerciais e também aliados históricos, como, por exemplo, o Canadá, mesmo o México, que são bastante dependentes. Enfim, trata-se de uma política dos Estados Unidos que busca, o objetivo é atrair a indústria novamente para os Estados Unidos, por isso ele está tarifando diversos países, né? O Brasil foi a bola da vez agora neste momento, e um dos motivos que não foi falado muito é por causa da regulação que foi feito o Marco Civil da Internet, foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal há pouco, né, que acabou pegando muito os interesses das Big Techs, né, que responsabiliza as Big Techs com relação à publicação dos seus usuários, e isso incomodou bastante esses atores, não é? Também agora está aparecendo a Visa, que reclamou com relação à perda de mercado do Pix. Então são interesses concretos, não é? E também tem a questão política, evidentemente, não é? Que é o que começou a tal carta, não é, do Donald Trump, foi falando do julgamento que está acontecendo do ex-presidente Bolsonaro, que de fato, né, tentou implementar um golpe no país. Ele está sendo responsabilizado, tomou uma medida de risco, está sendo responsabilizado e julgado, só que ele é aliado, né, do governo americano atual, e o filho do presidente, do ex-presidente, está fazendo pressão política para que ele acabe aplicando tarifas sobre o Brasil. Então essa é outra questão. Tem a questão dos BRICS também, que está relacionado, né? Quer dizer, a proximidade que o Brasil tem com Rússia e com China, a questão das moedas. Então são diversas questões que fizeram com que impusesse uma tarifa maior para o Brasil, né? Bom, o que os Estados Unidos... A postura dos Estados Unidos tem sido um pouco imprevisível, porque ele vai lá, aplica uma tarifa, depois recua, negocia. Então a gente não sabe de fato o que vai acontecer. Mas, assim, com os outros países, eles acabaram negociando. Por exemplo, já tiveram negociações com o Reino Unido, tiveram negociações com a China, que colocaram assim, olha, então nós vamos aplicar tarifas sobre este setor, você vai permitir a entrada deste produto no seu país, e houve uma negociação. Então, eu acho que é possível, né, sim, ter uma negociação, não que vá voltar a estaca zero, isso é improvável, mas, ao mesmo tempo, os Estados Unidos estão dobrando a aposta, né, mais recentemente, fez acusações com relação à pirataria, 25 de março, apareceu um monte de coisas que são do corriqueiro brasileiro, de desmatamento, enfim. Então, quer dizer, eles estão muito empenhados, né? Não parece que vai ser uma negociação fácil, né? O Brasil, se quiser ter uma negociação, certamente vai ter que ceder, né? E nós temos muito mais a perder do que eles, infelizmente. Então, é possível, sim, que haja uma negociação diplomática. Torço para isso, que saia uma relação mais pacificada, mas certamente vamos perder. E, professor Gustavo, o grande ponto dessa questão, pelo que eu observei, em relação às tarifas dos outros países, não tinha essa questão
política tão envolvida aí. Só que se o Brasil vier a ceder, enfim, permitir alguma interferência, né, digamos, no poder judiciário, é um impacto diretamente na questão da soberania do país. Então, acaba que o governo fica numa sinuca de bico. Ou cede e, enfim, põe em risco, né, a própria soberania nacional, ou mantém como está e corre risco aí de ter esses impactos, como o professor Robert falou aí, intensos na economia. Na verdade, assim, você já poderia prever, né, que o presidente Trump, uma vez eleito, ele poderia eleger o Brasil como adversário, no sentido de que o chefe do executivo atual do Brasil tem uma postura ideológica distinta daquela do Trump, na medida em que o Brasil lidera, né, em certo sentido, é um dos líderes do grupo de países alternativos a alianças ocidentais, que é os BRICS, né? O Brasil tem um papel de destaque dentro dos BRICS. Reunião ainda da semana passada, semana retrasada dos BRICS, o Fórum dos BRICS realizados no Brasil confirmou um pouco essa ideia, né? E eu acho que um elemento aqui que o Robert trouxe, que eu quero destacar, é justamente essa questão dos BRICS e da suposta moeda concorrente ao dólar americano. De fato, o dólar, nesse momento da conjuntura internacional, ele tem fraquezas. E essas fraquezas o presidente Trump está tentando combater com as tarifas. Eu não sei se é o melhor instrumento, mas é a estratégia que ele escolheu, né, para combater essas fraquezas. Os Estados Unidos têm um déficit comercial, um déficit de transações correntes, comércio e serviços bastante acentuado, né? Ele depende de que os investidores façam, né, aportes consecutivos, né, perenes em relação à sua economia. Ele tem um mercado financeiro que facilita essa ideia, mas essa é uma situação que precisa ser constantemente renovada. E hoje já surgem concorrentes para os mercados financeiros americanos. Há necessidade de um trabalho diplomático mais intenso por parte dos americanos, no sentido de convencer árabes, no sentido de convencer japoneses, no sentido de convencer até mesmo os chineses a investirem nos Estados Unidos. Os próprios chineses diminuíram, né, a compra de títulos da dívida dos Estados Unidos, os títulos de dívida, né, os chamados Fed Bonds, né, os Treasury Bonds. E aí você tem, né, uma situação que vai sinalizando, não é para amanhã, né, não é para depois de amanhã, mas é uma sinalização de uma fragilidade crescente do dólar americano. Na medida em que não houver demandantes pelos títulos dos Estados Unidos, ou que apresentar uma necessidade muito grande de compradores, o dólar fica numa posição de desvalorização mais intensa. E o Brasil, nessa temática, ele me parece que teve uma antecipação, né? Ele fez essa leitura, eu acho que o mundo todo está fazendo essa leitura, e junto aos BRICS, né, coordenou o lançamento de uma moeda alternativa, uma moeda que ficaria apenas restrita ao comércio exterior, né? Seria instrumento apenas de comércio exterior, não de circulação diária, mas, né, que traz aí um desafio adicional para os Estados Unidos. O Brasil fez uma série de acordos nos últimos anos com vários países, em que ele previa até a eliminação do uso do dólar, né, no fechamento dessas transações, na liquidação dessas transações. Então, tudo isso foi colocando uma carga, né, de animosidade entre Estados Unidos e Brasil, que agora se fez presente. E aí eu acho que ficou claro nas palavras do Robert que todo caso era um caso para se, né, tomar o Brasil como um adversário. É o desmatamento, né, a criação do PIX, inclusive, né, a questão da proximidade do ex-presidente com o atual presidente americano. Então você vai levantando casos e mais casos e mais casos, né, parecia até brincadeira de criança, né, você vai levantando tudo que tem de assunto, né, e você vai empilhando na conta. Eu acho que isso também contribui para essa animosidade, o fato de que o nosso vizinho, a Argentina, né, aquela economia que está mais próxima de nós, né, teve uma parceria estratégica profunda com os Estados Unidos desde a posse do Javier Milei como presidente. Então, a América Latina ela acaba tendo um primeiro racha, vamos colocar assim, né, na postura com relação aos Estados Unidos. E se num primeiro momento, de fato, o Canadá, México e a China foram os adversários escolhidos pelo presidente Trump, nesse momento, né, ele compra a briga com o Brasil, né, levantando questões de mídias sociais, levantando questão as mais diversas. Mas a mim parece que a questão de fundo mesmo é o quanto o Brasil vai se empenhar em se associar aos BRICS, em se associar, por exemplo, a um comércio exterior com a China, participar dos projetos estratégicos da China, né, por exemplo, os projetos de infraestrutura
que estão previstos aqui na América do Sul e, de fato, né, isso começa a ser uma ameaça mais imediata aos Estados Unidos. Veja que no discurso de posse e nos meses sucessivos da posse do presidente Trump, ele enfatizou muito a questão do Canal do Panamá, né, ou o risco que o Canal do Panamá tinha de ser, vamos dizer assim, capturado em termos institucionais pela China. E aí você tem projetos alternativos ao Canal do Panamá que são desenvolvidos na América Central, que se pode, né, também projetar na América do Sul, e o Brasil passa a ser um ator-chave. Então o incômodo do presidente Trump, né, da administração Trump, não é apenas de um assunto. Mas a mim parece que a razão de fundo é o alinhamento Brasil-China ou Brasil-Estados Unidos, né? Nós começamos a viver uma disputa mais profunda de protagonismo no mundo. Eu me arrisco a dizer aqui que as tarifas de abril, né, impostas à China, elas não são uma questão de comércio exterior, elas são uma questão de disputa hegemônica dentro, né, dos blocos de comércio mundiais. O senhor citou que algumas semanas atrás teve esse encontro do BRICS, né, que é esse bloco Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. E outros, né? Aliás, entraram diversos outros países, né, nesses últimos tempos, né? Então, eu gostaria de saber, senhor, essa postura que o Brasil teve aí nessa cúpula dos BRICS aí, o senhor acredita que foi meio provocativa, deveria ter sido gerenciada de uma outra forma, porque inclusive durante o período que estava acontecendo essa cúpula aí, o governo dos Estados Unidos respondia, né, às declarações, enfim, teve ali uma questão já que poderíamos prever, né, que haveria essa retaliação, né, professor? Eu acho que sim, né, e assim, acho que tem vários outros exemplos. Entre os países que estiveram presentes nessa reunião, esteve o Irã, por exemplo, que esteve recentemente envolvido, engajado numa guerra, né, em oposição aos Estados Unidos no Oriente Médio. Então você vai tendo vários elementos, acho que tu colocaste bem, né, de enfrentamento que caberia ao governo brasileiro, quem sabe, uma postura de um pouco mais de cautela. Ademais, né, o Brasil investe nessa ideia dos blocos comerciais, como é o caso dos BRICS, quando, na verdade, você tem uma tendência no resto do mundo diferente. Os países estão priorizando acordos bilaterais. Desde a saída do Reino Unido da União Europeia, isso se intensifica. Aqui na América Latina nós temos um caso de sucesso que é o Chile, ou a Colômbia, né, ao invés de se engajar, né, preponderantemente em blocos, ainda que mantenha o diálogo, né, esses países têm procurado fazer acordos bilaterais, né, e com isso conseguir expandir os seus clientes mundo afora. Professor Robert, se eu não me engano, no mês de abril foi aprovada uma legislação, a Lei da Reciprocidade pelo Congresso Nacional, que ela permite, caso em determinadas situações, né, caso atendidas algumas exigências ali, que o Brasil retalhe essa questão, por exemplo, aí da tarifa de 50%, caso não se chegue a um acordo e a forma como essa tarifa está sendo imposta aí seja considerada injusta, né, como o Brasil pode retalhar também, impor uma tarifa de 50% sobre os produtos importados dos Estados Unidos. Gostaria de saber o que a senhora acha aí da efetividade dessa lei. Ela não seria mais prejudicial para o Brasil, caso ela fosse aplicada aí, do que para os Estados Unidos? Veja, essa lei ela veio, de fato, do Congresso Nacional em virtude deste contexto, né? Então, os Estados Unidos já estavam dizendo que ia aplicar uma tarifa irrestrita e não havia uma lei prevendo uma medida retaliatória, uma permissão para o governo fazer uma retaliação. Então, o próprio Congresso Nacional, defendendo os interesses do país, aprovou essa lei, né, que foi amplamente aprovada, tá certo? E aí, bom, né, imediatamente o Brasil teve uma tarifa, né, de 25% e depois 50% para aço, alumínio e ferro, que são produtos relevantes. O Brasil poderia já ter retaliado, né, não fez, preferiu a diplomacia, preferiu a conversa, por enquanto não surtiu efeito, né? E aí veio agora essa tarifa de 50%, o Brasil pode retaliar. O que ocorre? Se você leva um golpe, né, no jogo político e não faz nada, você fica como bobão, não é? Então o Brasil não pode se colocar como um país frágil.
eu acho que ele não deve afrontar de imediato, mas ele não pode se colocar, não é, como muito fraco, porque aí, né, é uma relação de poder. E aí o Brasil vai ser esmagado. Né? Então, não acho que seja adequado que o Brasil faça uma tarifa de 50% sobre todos os produtos que importamos, porque, claro, isso penalizaria os consumidores brasileiros, as empresas brasileiras, né, que teriam os produtos mais caros, que importamos muito dos Estados Unidos, diversos produtos. Não é? Então, penso que a retaliação deva ser a última cartada, deve-se investir o máximo possível em negociação entre os governos, entre as empresas, porque as empresas também estão se mobilizando, tanto lá quanto aqui, né, porque elas perdem. Não é? No caso, a importação fica mais cara, então as empresas e os consumidores norte-americanos é que vão pagar essa conta. Não é? E aqui, se houver uma retaliação, então seria pior. Né? A gente perderia nas exportações e também nos preços dos produtos importados, aumentando custos e preços gerais. Seria ruim. Né? Então, penso que se houver uma retaliação, deva ser a última alternativa e deve ser muito bem pensado, que é aparentemente o que está sendo colocado como proposta nessa lei de reciprocidade, há, por exemplo, a possibilidade do país não pagar patentes, não é? Que é uma escolha que está na mesa aí de, por exemplo, não pagar patentes para produtos fármacos. Então, os medicamentos ficariam mais baratos, né? Esse seria o efeito. A gente não pagaria patentes para empresas americanas durante determinado período que fosse determinado lá. Não é? Ou então, está sendo defendido aí sobre as mesmas Big Techs, que estão por trás dessa política e que não afetaria o consumidor, afetaria as Big Techs. Não é? Enfim, né? Todos sabemos quem são essas empresas. Ainda há uma possibilidade de taxar filmes, né, e toda a indústria audiovisual, né, que, claro, os Estados Unidos exporta muito e que também afetaria pouco o consumidor. Então, penso que se for adotada essa política, que eu acho que não deve ser descartada, não, né, o país não pode ficar como o bobo da corte, né, deva ser muito bem pensado para evitar que afete o mínimo possível preços e empresas. E em relação à aprovação que o senhor comentou, houve um consenso, né? Poucas vezes a gente costuma ver, né, nos tempos atuais, um consenso entre governo e oposição de aprovar uma legislação, né, que pudesse ser uma forma de resposta, claro, já prevendo, né, um possível tarifaço. Professor Gustavo, gostaria de saber a tua opinião quanto à aplicação dessa lei da reciprocidade, né? O professor comentou, inclusive, a derrubada de patentes ou suspensão de patentes, né? Também tem a questão de direitos autorais, né? Também podem ser suspensos. É uma série de medidas, né? Mas isso daí ficaria ruim, digamos assim, para a imagem do Brasil, até pela questão da segurança jurídica, né? Sem dúvida nenhuma, mas eu tendo a concordar com o Roberto no sentido de que a gente tem que manter as opções em aberto. Né? A aprovação da lei foi importante para manter as opções em aberto, você ter instrumentos e canais de retaliação, né? E nesse sentido, ter todos esses instrumentos, ou disponibilizar o executivo de todos esses instrumentos é importante. Agora, pensando nos efeitos, né, se a gente chegar na emergência de ter que colocar essas medidas em ação, realmente nós estaríamos numa situação bastante difícil. Porque se num primeiro momento nós teríamos produtos mais baratos, né, no caso dos fármacos aqui super importantes, nós não pagaríamos as patentes aos inventores, né, os produtos ficariam mais baratos. Mas no segundo momento, esses produtos já não chegariam mais à economia brasileira. Nós teríamos que ter a garantia, a capacidade de que esses produtos seriam, né, produzidos internamente. Daqui a pouco, produtos oncológicos, né, são produtos que têm aí a categorização de várias big pharmas americanas, né, e são produtos sensíveis. Né, assim como, né, de repente, a gente tem na questão até dos próprios aparelhos medicinais. Então, nós vamos ter, né, um período de adaptação bastante difícil se esta opção fosse adotada. Veja, no passado nós já tivemos, né, a situação em que nós quebramos patentes,
dos fármacos especificamente. A África do Sul tem uma política parecida também, né? E ambos os países tiveram muitas dificuldades com várias linhas de produtos fármacos, com várias linhas de produtos medicinais no longo prazo. Por quê? Porque aí a indústria farmacêutica local não teve a capacidade, né, os famosos genéricos, né, não teve a capacidade de substituir todos os produtos disponíveis, né, dentro dessa perspectiva. Então é assim, uma estratégia bastante arriscada. Né? A gente imagina que ao longo dos meses, ao longo das semanas, sobretudo também a partir dos contatos das classes empresariais, né, você consiga ter, né, um acordo, você consiga ter pelo menos uma redução dessa tarifação. E é próprio, né, eu acho que aqui é importante fazer notar, que é próprio do presidente Trump, é próprio do estilo de negociação do presidente Trump. Ele só consegue fazer esse estilo porque ele é Estados Unidos. Se ele fosse, de repente, outro país pequeno, ele já não conseguiria, né, aplicar esse estilo. Mas ele tem a tendência de se mostrar errático, justamente, né, imaginando aqui, para não mostrar ao adversário qual é a linha de raciocínio que ele possui. Tudo que ele talvez não deseja é que os outros consigam interpretá-lo. A partir do momento que você consegue interpretar com quem você está negociando, né, fica muito mais fácil a negociação. Então ele se mostra errático, ele tem se mostrado errático desde, né, do primeiro mandato dele, 2017 e 2020. Veja que ele, né, enquanto presidente dos Estados Unidos, ele substituiu os secretários de Estado, o equivalente a ministros no Brasil, em questão de semanas. Né? Então ele se mostra errático e é muito do estilo da equipe e dele próprio, né, fazer isso. O que eu estou imaginando aqui? Estou imaginando que há setores sensíveis, nós vamos caminhar para uma situação semelhante à da China, né, mais uma vez tomando como base de comparação as negociações a partir do tarifaço na China em abril, nós vamos ter setores sensíveis que vão permanecer tributados. Eu temo muito pelo setor de aviação. A Embraer, no Brasil, ela produz aviões de porte médio, né, mas ela tem nos Estados Unidos uma forte concorrente chamada Boeing, né, num estado que tem, né, a Califórnia tem ali os seus problemas em termos de empregabilidade, empregos de salário nessa conjuntura atual, e o presidente Trump, mesmo que os produtos Embraer e os produtos Boeing sejam completamente distintos, né, operem em faixas distintas de mercado, a Embraer com aviões de porte médio, a Boeing com, né, aviões de porte maior, eu estou imaginando que ele vai manter essa taxação até para jogar para o público, né, e dizer que está defendendo os empregos da aviação, da indústria americana. Então, eu estou imaginando que a solução vai ser, em parte, né, derrubar as tarifas em vários setores, mas em outros setores mantê-la. Né? E, de novo, setores que criam muitos empregos, né, setores que criam muitos empregos especialmente de valor agregado alto, de alta especialização, como é o caso de aço alumínio, como é o caso da aviação e como é o caso, eventualmente, né, de outras indústrias do Rio Grande do Sul que exportam aos Estados Unidos, nós permaneceremos tendo problema. Eu vejo uma limpeza de agenda no que diz respeito a serviços, no que diz respeito à agricultura, mas na esfera industrial nós provavelmente permaneceremos com esses impactos, com essas tarifas, né, nas próximas meses e semanas. Uma das alternativas, professora, que o governo brasileiro, pensou, digamos assim, foi recorrer à Organização Mundial do Comércio. Esse órgão aí, apesar de parecer, né, muito influente, de uns tempos para cá, de uns anos para cá, ele não está tendo um protagonismo grande nessa questão, porque a gente observa essas guerras comerciais, essas crises comerciais e nada é feito. Na verdade, isso faz parte da pauta do presidente Trump, né, de aliados internacionais do presidente Trump, que é o esvaziamento dos órgãos multilaterais internacionais. Entra numa discussão de globalismo, entra numa concepção de globalismo ou não, né, de nacionalismo versus globalismo, mas o fato é que ele tem esvaziado, os Estados Unidos eram o principal financiador da Organização Mundial da Saúde, por exemplo, e retirou-se da Organização Mundial da Saúde, né, muito devido ao episódio, né, Covid e toda a polêmica em relação à investigação do episódio Covid. Então, tem um esvaziamento, sim, dos órgãos multilaterais, a OMC não foge disso. Me parece que a Organização Mundial do Comércio não é um órgão capaz de colocar disciplina, né, dentro da política tarifária americana. Né? E o próprio Brasil tem a sua dívida com a Organização Mundial do Comércio. Né? Quando nós introduzimos o regime automotivo, por exemplo, em 2012, ao redor de 2012,
né, nós também desobedecemos várias cláusulas da Organização Mundial do Comércio, pagamos para ver o que ia dar, né, teve um efeito dentro da economia brasileira, né, mas houve um problema, a gente também tem as nossas dívidas com a Organização Mundial do Comércio. E aí, né, acho que é ampliando demais o assunto, mas é importante registrar, talvez o ano 2000 tenha uma excelente explicação para os dilemas da atualidade que nós temos, né? Que o ano 2000 foi o momento em que a China foi aceita na Organização Mundial do Comércio. E eu acho que o telespectador que está nos ouvindo, né, concordando ou não, ele vai reconhecer que existe uma polêmica sobre as práticas comerciais chinesas. A desvalorização do yuan, da moeda chinesa, que barateia os produtos chineses, a eventual cópia dos produtos, né, ocidentais por parte de empresas chinesas, a prática de comércio, o Brasil aqui tem um desafio importante, por exemplo, com os carros elétricos, né? Então a gente tem uma série de questões que a China foi colocada dentro da Organização Mundial do Comércio e talvez a maturidade, né, desse comércio chinês ainda não estivesse, ou os compromissos assumidos não foram honrados, ou a maturidade do comércio exterior chinês à época ainda não era, ou até hoje não é suficiente. Exatamente. Professor Robert, lá no início do programa a gente estava comentando sobre os produtos que podem ser mais afetados caso a tarifa entre realmente em vigor. Tem a questão do café, que o mercado norte-americano lá consome bastante. Caso, digamos, não haja uma saída e realmente isso comece a valer, os próprios consumidores norte-americanos não poderiam, se revoltar com um aumento substancial no valor, não só do café, né, mas também das carnes. A gente sabe que os produtos brasileiros, eles são vistos como produtos de qualidade. O Brasil, enfim, café, carne, suco de laranja, é um dos maiores fornecedores para os Estados Unidos. Não pode haver também uma questão lá interna de um descontentamento dos próprios norte-americanos? Potencialmente sim, né? Depende do produto. É claro que o café, né, existem alguns grandes produtores de café, o Brasil é destacadamente o principal, né, alguns outros substitutos, como Colômbia, Vietnã, mas esses países não são capazes de ofertar café na quantidade que o Brasil oferta hoje para os Estados Unidos. Então, o que ocorreria? Aumentaria o preço do café. Né? Então, as pessoas tomam café todos os dias, né? Eu pelo menos tomo. Né? E acho que isso é meio generalizado. Um dos costumes dos norte-americanos parecido com dos brasileiros, né? Essa questão do café. Lá tem muitas diferenças, mas o café realmente é muito consumido. E também. tem até multinacional de café lá também, não é? Então, assim, sim, não é? Teria um impacto grande, assim, em termos de preço, o café ia ficar mais caro. Não é? Outro produto que o Brasil oferta muito e que não teria condições de outro país ofertar é suco de laranja, que também ficaria mais caro. E creio que o consumo de suco de laranja do americano médio também seja bastante elevado e aumentar o preço ia gerar descontentamento. Isso para tudo, não é? Porque se eles aumentarem também tarifas da China, vai ocorrer o mesmo, ainda de forma mais problemática. Tá? Só que, claro, outros produtos não é? O que acontece? Por exemplo, carnes. Existem outros países que têm condições de ofertar carne também, né? Como, por exemplo, a Austrália, a Argentina, né? Que é grande produtora também e que conseguiria, né, atender a demanda que, porventura, o Brasil perdesse. Né? E esses países também vão ser tarifados, mas talvez numa alíquota menor. Né? Então, seria ruim para alguns desses setores. Né? Mas eu quero concordar também com o professor Gustavo de que o principal impacto acabaria sendo na indústria. Né? No caso do Rio Grande do Sul, nós exportamos também muitos transformadores, máquinas elétricas, né? Máquinas agrícolas também, né? Além desses produtos que já falamos. Né? Então, esse seria um impacto maior e que, enfim, né, talvez não conseguíssemos colocar no mercado. Eu queria dar um pitaco também sobre a questão anterior, da OMC, que eu acho que é uma questão relevante, que é isso, né? Os Estados Unidos, ele esvaziou a OMC, né? Ele não nomeou, né, os membros da OMC, então hoje a OMC ela não é capaz de julgar, não é? Porque não tem juízes, né? Porque os Estados Unidos não nomearam, isso já vem desde o governo Trump 1, deixou de financiar agora, e para mim trata-se da mesma estratégia, né?
que é, na verdade, isso que é interessante. A gente está numa profunda transformação que os Estados Unidos ele patrocinou a globalização, né, e o sistema financeiro internacional, né, através do dólar, inclusive aceitando ter déficits comerciais com os países parceiros para que esses acumulassem dólares, né? Isso aconteceu nos últimos 80 anos e isso deixou de acontecer, está havendo uma ruptura, né? E também mesmo a defesa militar de aliados que os Estados Unidos patrocinaram, principalmente na Europa, né? Mas também na Coreia do Sul, por exemplo. Isso está deixando de ocorrer. Não é? Então a gente está numa transformação do jogo político internacional relevante, em que os Estados Unidos está recuando. Quem afirmou isso foi o vice-presidente Vance, né? Ele disse que é preciso recalibrar e recuar, recuando do seu poder global. Claro que eles continuam sendo o principal país, né? Mas eles estão centrando forças aparentemente mais nas Américas, a questão do Panamá, da Groenlândia. Agora, eles têm essa preocupação da aproximação do Brasil com a China já há bastante tempo, né? E deixando de avalizar a globalização, né? O que a gente chamou de globalização, né? O livre mercado que ocorreu no comércio, principalmente a partir da década de 90, está retrocedendo e o principal ator que está fazendo isso são os Estados Unidos, que patrocinaram justamente essa conexão global, né? Então é uma profunda transformação que, mesmo que o governo Trump seja passageiro, evidentemente, trata-se de uma mudança importante porque afeta também a confiança, né? Em sua moeda e no próprio país. Então é algo que vai ter desdobramentos, talvez por décadas. Exatamente. O senhor comentou sobre o impacto na indústria do Rio Grande do Sul, né? Conforme a Fiergs, aí os principais produtos, né, industrializados exportados para os Estados Unidos são os químicos, né, máquinas, alimentos processados, calçados e couro. Inclusive, o setor coureiro calçadista enfrenta, nas últimas décadas, uma crise muito grande, né? Uma competitividade muito grande da China. Enfim, perdeu muito o setor coureiro calçadista. A gente está se encaminhando para o finalzinho do nosso programa, mas eu gostaria agora de traçar algumas perspectivas aí para o futuro. Professor Gustavo, a gente vê aí não apenas o governo federal, mas outros agentes, inclusive alguns governadores de alguns estados brasileiros, né, tentando meio que dar uma de mediador, de negociadores aí nessa questão aí, sendo que é uma prerrogativa do governo federal, da União, essa questão das relações internacionais. Desse ponto de vista aí político, como é que o senhor observa o andar da carruagem? Ano que vem, né, é um ano de eleição, né? Então essa questão aí da relação com os Estados Unidos vai ter um peso decisivo. É muito provável, né? E nós temos aqui governadores, como você bem disse, né? É uma prerrogativa do executivo, mas os governadores têm um papel importante do ponto de vista político, eles não podem se omitir, né, em relação a essas questões. As suas empresas, as empresas muitas vezes, veja o caso da Vale do Rio Doce, que tem uma importância dentro da economia de Minas Gerais, né, ou né, dos vários estados nordestinos, uma indústria que exporta para os Estados Unidos já é bastante importante. Então a gente tem aqui sim os governadores sendo mobilizados. É uma pauta que a população do Brasil inteira está de olho, por mais que seja superficialmente tratado, o eleitorado está prestando atenção. E se a gente pegar outros países, né, a gente teve eleições agora nesse 2025, por exemplo, no Canadá, a gente teve na Austrália, logo após o tarifaço do Trump. E os governos que estavam no poder, né, os governos incumbentes, como a gente diz, eles acabaram sendo beneficiados, né? Veja o caso do Canadá é mais extremo, porque o governo incumbente, né, o governo do Partido Liberal ali no Canadá, estava para ser eliminado, né, perder a eleição para o Partido Conservador. E, a partir do tarifaço do Trump, né, conseguiu capitalizar esse apoio popular para conseguir a sua reeleição. A tendência, num primeiro momento, é que o governo executivo federal brasileiro, o governo federal brasileiro, consiga um aumento de popularidade. Essa é a tendência nesse primeiro momento. Eu gosto de dizer que se a eleição fosse em outubro de 25, né, teria um prato cheio aqui para fazer uma agenda eleitoral. O problema é que a eleição é em outubro de 26, né, e até lá, então, a gente vai ter muitos desdobramentos. A gente já está assistindo, independentemente das tarifas americanas, um desaquecimento na economia brasileira, né, um desaquecimento
decorrente do aumento da inflação, do aumento dos juros, né, do esgotamento do orçamento federal em termos de capacidade de transferir renda. Então a gente está assistindo aí alguns momentos mais tensos. O que o governo federal agora ganhou, quem sabe, é uma boa desculpa para dizer, né, que se acontecer qualquer efeito, se aumento do desemprego ou manutenção dos juros altos, ele ganhou um culpado, né, ele pode atribuir essa culpa a qualquer outro culpado. O que nós vamos ter aqui, né, respondendo objetivamente e me encaminhando para o final? Nós vamos ter agora uma tentativa de abrir conversas com o governo americano, né, e possivelmente aquele que conseguir explicitar de forma mais nítida para o eleitorado que é o interlocutor, e não precisa ser necessariamente o Executivo Federal, que é o interlocutor respeitado pelo governo americano, eu acho que tende a ter, nesse médio prazo, outubro de 26, a data da eleição, uma capitalização do apoio maior. No primeiro momento, eu não tenho dúvida, o Executivo Federal atual vai, né, ter um aumento de popularidade por essa questão. Mas, né, até outubro, daqui a 15 meses, até outubro de 26, eu acho que tem muito chão para rolar e aí vai ficar uma briga pela pauta. Bem importante, né? Fica uma lição aqui, uma lição que a China já fez, uma lição que outros países que foram taxados já fizeram. Diversificar a pauta exportação. Eu acho que os governadores, respondendo a tua pergunta, eles têm um outro papel agora também, que não é apenas dialogar com os Estados Unidos, mas dialogar com o mundo. Dialogar com a Coreia, dialogar com o Japão. No primeiro trimestre desse ano, os produtos industriais gaúchos, o maior crescimento de exportações foi para a Indonésia e Filipinas. Ainda que seja uma base fraca, né, mostra um potencial de mercado importante. Então, eu vejo o papel dos governos estaduais um pouco nesse sentido de abrir as frentes de comércio, abrir as frentes, eventualmente, de investimento, e aí, sem dúvida nenhuma, em benefício da população. Inclusive, nos últimos dias saiu uma pesquisa que mostrou uma leve recuperação da popularidade do atual presidente, né? Nessa linha aí das negociações aí para conter esse tarifaço. Professor Robert, quanto a essa perspectiva aí dos rumos políticos, eleição no próximo ano, o que tu espera, o que tu acredita, a questão dos governadores interferindo, claro, tentando ajudar, né, o governo federal? Bom, eu queria agradecer primeiro a oportunidade de estar aqui com vocês. Geralmente a gente discorda, mas eu concordei com tudo que o professor Gustavo falou, não é? Economistas sempre discordam um do outro, mas dessa vez a gente concordou em tudo, eu acho. Primeiro o seguinte, eu acho que, na minha opinião, todos os atores devem se envolver, não é? Porque trata-se de algo relevante para a atividade econômica do país e para o país no geral. Para além digamos assim, das bravatas e das manchetes, de todo mundo querer capitalizar, nós temos uma burocracia muito capacitada que é o Itamaraty, né, que está no Itamaraty. Gente competente que acredito que vai conseguir negociar no bastidor. Mas é claro que, né, para o público vai aparecer essas posições, né? Bom, eu creio que, sendo sincero, eu creio que a família Bolsonaro cometeu um erro extremamente grave. Não é? Eu nunca vi um erro político dessa envergadura, né? Foi uma cartada totalmente furada. Eles colocaram para si a culpa, né, da tarifa. Eles disseram, nós negociamos, e foi lá o Eduardo Bolsonaro e disse, nós que conseguimos as tarifas, se você quiser, você pode vir. Olha, um tiro no pé, assim, hecatômbico, uma coisa terrível. Eu não sei se eles se recuperam, porque perdem aquela visão do patriotismo, né? Defende o patriotismo, mas está defendendo os interesses dos Estados Unidos. Como assim? Não é? Então isso ficou óbvio a todo mundo, né? Foi um erro muito grande. O Tarcísio, tido como o principal candidato aí, adversário, entrou no início nessa mesma toada, mas agora já está tentando alterar o seu rumo, né? Errou também, né? Então, assim, nesse primeiro momento, o que a gente está vendo é que o governo federal cresce, né? Ganha pauta. Não sei o que vai acontecer por causa dos desdobramentos, evidentemente, mas no presente o que a gente vê é isso, né? A oposição errou e errou muito. Exatamente. Pessoal, estamos chegando no final do nosso programa. Obrigado pela presença. Voltem sempre aqui à TV Câmara.
Bom, Obrigado. o Porto Alegre em Debate de hoje fica por aqui, mas você pode rever este e outros conteúdos produzidos pela TV Câmara no nosso canal no YouTube. Informações do Legislativo, você já sabe, é só acessar o site da Câmara Municipal de Porto Alegre. Muito obrigado pela sua companhia e até semana que vem. Tchau!